O paranormal não vem para o nosso mundo de forma fácil. Pelo menos, não deveria. As entidades do outro lado são moldadas pelo nosso medo. Quanto mais medo nós temos de alguma coisa, principalmente daquilo que a gente não conhece, mais o paranormal se molda a partir do nosso medo. E é isso que o RPG, Ordem Paranormal, ou melhor, o sistema Ordem Paranormal acredita. Mas o que é o RPG? Um RPG é a sigla de Role Play Gaming. É um jogo de interpretação, onde você interpreta um personagem. Eu me chamo Neu e eu sou o narrador dessa história que nós vamos contar. Nós vamos contar a história de Um Lugar Impossível. Um RPG que eu joguei com os meus amigos utilizando o sistema de Ordem Paranormal. Um Lugar Impossível é uma história em que se passa no mesmo universo de Ordem Paranormal, então vai ter muitas referências. Vai ter o sistema. O primeiro sistema que a gente usou não foi Ordem, foi um sistema improvisado. Eu estava apresentando essa ideia para os meus amigos, só que alguns deles estavam receosos em o que é um RPG? RPG é coisa do mal? É coisa do capeta? Não, é um jogo de interpretação, você interpreta um personagem. E eu fui apresentando, então para tirar esse medo deles, eu comecei interpretando a história, narrando a história, utilizando elementos de Pokémon. Eu dei um jeito de transformar o RPG do Selbit, o sistema que o Selbit criou, Ordem Paranormal, com um sistema de Pokémon. Eu troquei os 5 elementos: morte, sangue, conhecimento, energia, medo, e os troquei pelos 18 tipos de Pokémon, colocando eles tipo em onde se encaixava melhor. E também tinha sistema de super efetivo e tal. E é essa história que eu vou contar para vocês, a história da nossa primeira campanha de RPG chamada Um Lugar Impossível. A nossa história começa em uma floresta. Uma floresta que tem um lago por perto. Uma floresta normal, comum, como qualquer outra. E do nada nós vemos um personagem chegando nessa floresta. É mais ou menos umas 5h30, 6 horas da tarde. E vemos um personagem aparecer nessa floresta com um semblante meio zumbi, ou como se estivesse sendo controlado por uma força invisível, ou como se estivesse com a mente sendo controlada. Um garoto com cabelos pretos, olhos castanhos, aparentando ter os seus 10, 11 anos de idade, aparece nessa floresta. E conforme ele avança nessa floresta, ele se depara com 2 buracos. De onde veio esses buracos? Ele se pergunta, mas ele tem uma informação na cabeça dele. Ele tem que colocar a mão em um desses buracos, sem saber o porquê, sem saber para quê, para qual motivo, qual razão. O nome desse garoto? Rafael. Rafael se aproxima dos buracos, simplesmente sem saber por qual motivo ele está ali, não sabe quem está chamando ele para ali, ele só sabe que precisa estar aqui nesse momento. Ele acordou, ele estava dormindo, ele acordou e veio, simplesmente apareceu aqui andando, e ele tem uma escolha a se fazer agora.
ele precisa escolher em qual desses buracos ele vai colocar a mão. E finalmente ele realiza sua escolha. Ele sabe que tem que escolher um. E quando ele escolhe o buraco da direita, o que ele não imaginava que iria acontecer, aconteceu. Uma criatura parecendo um humano, mas completamente ensanguentado, sem suas peles, com dentes enormes e garras, começa a surgir do buraco, agarra o braço dele, ele espantado cai para trás. Ele encontra um zumbi de sangue que começa a perseguir Rafael. E nessa hora nós temos uma cena de perseguição. Rafael conhece essa floresta é perto da casa dele. Então ele começa a seguir pelo caminho em que ele conhece que vai até sua casa, sendo perseguido por essa criatura. E os buracos eles somem depois da escolha. O Rafael começa, então ele corre bastante, mas a criatura está logo atrás dele. A criatura segue ele bem de perto, então ele, com todas as suas forças, acelera o máximo que consegue até chegar em um lugar que ele reconhece como sua casa.